Bem-vindos ao Debaixo das Suas Asas. A gente está prestes a fazer um curso bem divertido. Eu É. estou muito honrado de ter vocês todos aqui comigo, pessoal. E primeiro, antes de tudo, a gente vai começar com o Justin. Justin, eu acho que você está em quase todos os Aham. currículos de cursos que a gente fez, seja lá como a gente já tenha chamado, porque eles É. mudam o tempo inteiro, não é, cara? Aham. Então, eu só queria dizer que seu cabelo está sempre diferente, mas a única coisa que não muda é a sua simpatia, cara. Toca aqui. Então, vamos lá. Você estava me dizendo que é líder de adoração e que um dos caras da sua equipe estava fazendo esse mesmo curso e que ele e a esposa iam se divorciar. Depois do curso, eles se reconciliaram. Olha que É. legal. Um testemunho dado bem antes da gente começar é muito legal, não é, pessoal? É. E a gente também tem a Abby. A Abby, olha, tão bom ter você, Abby. Abby é de Obrigada. Minnesota, é uma moça muito bonita e eu vou dizer que os meus filhos e a minha nora adoram essa mulher. Ela é parte da nossa família praticamente. Obrigada. E a Sara, que é uma guerreira, é um privilégio ter ela Obrigada. aqui. Ela que ajudou a gente demais com a nossa área de marketing. E é muito bom ter você na Obrigada. equipe de mensageiros. E temos ali também o Kenny, que é um parceiro fiel. É muito bom ter você aqui. Esse estilo Van Diesel ficou muito legal, cara. Ah, é Só muito que você tem chato, barba, né? então ficou melhor do que ele. Eu não mudo meu cabelo com muita frequência. É muito bom ter você aqui. Vamos começar debaixo das suas asas. Bora lá. O que vocês pensam quando ouvem o nome do nosso curso, hein? Bom, talvez uma criança pequena aninhada no colo do pai ou da mãe, não é? Aquela sensação de proteção da criança. Ou então, quem sabe, um bicho escondido no meio do matagal porque ele está tentando se proteger de um predador para não pegar ele. Ou então, uma noite fria de inverno e você debaixo das cobertas, assim, bem quentinho, né? Olha, eu me lembro quando eu era pequeno, eu cresci no Michigan, bem pertinho do lago Michigan. E as tempestades sempre vinham sobre o lago, e eu me lembro de ver o céu ficar preto, o vento soprar, as árvores por toda parte balançando, e eu era um garotinho de 5 ou 6 anos olhando para o céu preto, e a chuva começa a cair, daquele jeitinho que fica tamborilando no telhado, bem gostoso, e eu protegido dentro de casa. Sabe essa sensação, pessoal? Então, eu vou ler agora o Salmo 91. A gente adora esse salmo, mas vamos olhar para isso com cuidado, né? Aqueles que vivem sob ou sob, algumas traduções usam a palavra sob o abrigo do Altíssimo, encontrarão, olha só os benefícios aqui, prestem atenção, descanso, refúgio, um lugar de segurança, resgatado de todas as armadilhas e protegido de doenças mortais. O mal não te tocará, não é? Então, olha só, isso é uma tonelada de promessas, não é, pessoal? Mas, veja, a coisa que eu quero destacar aqui é que ele diz que, não diz todos que vivem sob, ele diz aqueles que. Então, o que esse curso trata é uma jornada para descobrir quem está sob o abrigo do Todo-Poderoso. Vocês entendem? Agora, então, olha, antes da gente dizer quem é, vamos apenas resumir esses benefícios que estão aqui na tela, tá? As promessas de estar sob a coberta de Deus são, número 1, paz, e nós amamos a paz. Número 2, proteção. E número 3, provisão. Agora, me diga, quem está debaixo das suas asas? Bom, eu vou dizer bem brevemente para vocês. São aqueles que estão sob a autoridade de Deus. Então, diga a palavra autoridade hoje em dia em nossa sociedade e todo mundo fica nervoso. Parece que é por uma boa razão, não é mesmo, Sara? Quer dizer, por que, Sara? Olha só, muitos de nós tivemos líderes cruéis e severos demais. Líderes imperfeitos. E a segunda razão pela qual trememos, e isso é bem importante, tá, gente? É que não vemos a autoridade pela perspectiva de Deus, é isso. E eu espero que nesse curso aqui nós tenhamos uma visão como é a visão de Deus. Então tem a visão do mundo e a visão de Deus, entendem? Olha só, ao rejeitar a autoridade, porque lembre-se, tivemos experiências ruins e agora as rejeitamos. Como meu filho Alec, quando ele estava de recuperação na escola, ele teve alguma ajuda e ele tinha a lição de casa acumulada e aí ele não fez, e todo mundo estava indo para uma festa de patinação, ele começou a chorar, e ele está com uns 8, 9 anos por aí, e chorando muito porque não pode ir para patinação, e eu sentado lá tentando confortar meu filhotinho, ele chora e de repente ele vira para mim e de repente acontece uma revelação. Ele com um olhão desse tamanho, ele me diz assim, olha, pai, Stacy da minha classe, ela não acredita em médicos. Eu não acredito em professores também. E aí eu não consegui segurar, eu comecei a rir, porque meu filho é muito engraçado, gente. Então eu expliquei para ele, eu estava em Angola no ano passado, aquelas crianças lá, nós tivemos que dar comida para elas, eles não têm nem empregos, porque não tem nada, nunca tiveram nem educação. Então,
A gente pode até rejeitar a autoridade ou ser como Alec e dizer que não acredita mais em autoridade, mas então a gente vai sentir os efeitos adversos que eu expliquei a ele sobre as crianças que eu estava alimentando lá na África que nunca foram educadas. Então, é realmente importante que entendamos que há consequências quando não estamos sob autoridade. E quais são as consequências? Bom, é o antônimo do que acabamos de ver. Em vez de paz, temos inquietação. E temos medo, temos ansiedade em vez de proteção. Estamos vulneráveis. E em vez de provisão, temos falta de todos os aspectos da vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Se alguém aqui nesse curso, não quer provisão, paz e proteção, porque se você quer ter inquietação, medo, ansiedade, vulnerabilidade, falta em todas as áreas da sua vida, por favor, para de assistir, porque esse curso não é para você, tá bom? Não é realmente para você. Então, vamos continuar? Eu tenho um enorme desafio diante de mim, gente. E qual é o desafio? Ensinar autoridade a uma sociedade que não gosta de nós. Autoridade, não é? Então, deixa eu falar uma coisa. A verdade que eu vou trazer, muita gente é contra a maneira como pensamos a sociedade, não é? E tem uma boa razão para isso. E a razão é porque Satanás quer que o que leva à escravidão se pareça com o bem. E ele retrata aquilo que liberta como escravidão. Quer dizer, isso é o que ele faz no jardim. Lembram? Eva olhou para a árvore e viu que era boa. Ela não olhou para a árvore e disse, é má, eu quero. Era bom. Ela acreditou que aquela árvore continha algo bom para ela e o seu marido, que Deus não estava dando a eles. E é por isso que ela se voltou contra Deus. O diabo é um mestre em enganar. E é isso que Jesus disse para termos muito cuidado nos últimos dias. Muitos serão enganados. E por quê? Porque vão acreditar que o que é bom para eles é na verdade ruim. E o que é realmente ruim a longo prazo é bom. Então, como é que isso se aplica especificamente nesse curso? Bom, gente, eu vou explicar direitinho. Quero que anotem, tá legal? Existe liberdade na submissão. Agora, isso vai totalmente contra a lógica natural da coisa, não é verdade? E você vai ver até o final desse curso, pessoal, que de verdade tem liberdade na submissão e escravidão na desobediência. Olha só, isso está totalmente contra a maneira como a gente pensa, né? A gente pensa que se não se submeter, eu fico livre, mas se você não se submeter, você é um escravo. Um escravo a longo prazo. Isso é verdade, porque eu estive em mais de 60 nações, pessoal. Eu estive em 49 estados, em 35 anos de conferências e em viagens ao redor do mundo e descobri que isso é totalmente verdade mesmo. As pessoas mais difíceis de ensinar as verdades cristãs são os cristãos do Ocidente. Vocês acreditam nisso? Tem uma razão para isso acontecer. É porque nós somos um povo tentando entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. Sim, agora o reino de Deus não é uma democracia, não. A democracia é ótima para os Estados Unidos, tá bom? Funciona. Mas, se você tentar se relacionar com Deus com uma mentalidade democrática, você e Deus não vão se conectar, gente. Ele é um rei, não é? Ele é um rei de verdade. Não um monarca figurativo, como acontece na Inglaterra. Não, ele é um rei mesmo, para valer. Ele é puro amor, mas é um rei. E então, ele tem uma hierarquia, uma ordem e autoridade. E olha, é difícil demais, é super difícil entender os princípios do rei quando você tem uma mentalidade democrática. Então olha Samuel. Quando Israel, todo mundo fazia o que era certo de coração, lembram? Aí veio um rei, e o nome dele era Saul. E aí o profeta Samuel, sabe o que ele fez? Ele teve que ensinar o povo sobre o reino, sobre ter um monarca. E é isso que temos que fazer quando somos criados em uma sociedade democrática. Somos treinados a pensar desse jeito. Mas se a gente age assim, a gente não se conecta com Deus. E eu não sei vocês, mas a única coisa que eu não quero é não sentir que estou conectado com o verdadeiro Jesus Cristo. Não é? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, tem muitas pessoas, Jesus disse, muitas, uma multidão delas, vão dizer que pregamos em seu nome, fizemos coisas maravilhosas em seu nome. E ele vai dizer, eu nunca te conheci, cara. Você inventou um Jesus que não sou eu. Sei lá quem é você. Então, Romanos 13:1. Vamos olhar para essa escritura. Toda autoridade vem de Deus. Agora, bora olhar isso aqui, vamos pensar sobre isso aqui. A autoridade vem de Deus.
Se você encontrar Deus, você encontra a autoridade, porque Ele é a fonte de toda a autoridade. Mostra uma pessoa que não reconhece a autoridade, que resiste e rejeita a autoridade, e essa é uma pessoa que não encontrou a Deus. Porque Deus e sua autoridade são inseparáveis. Você precisa de autoridade, precisa de Deus. Pegaram a ideia? A autoridade vem de Deus, e aqueles em posições de autoridade foram colocados lá por Deus. Agora, deixa eu explicar isso bem direitinho. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, mas não que toda autoridade é divina. Então, e há líderes maus, cruéis, perversos e desonestos. Há autoridade que veio de Deus, mas o comportamento que não. Você vai ver líderes maus, cruéis e perversos em toda a Bíblia. A autoridade veio de Deus, mas o comportamento não era de Deus. Certo? Então, olha só, vamos fazer a diferenciação bem clara aqui, tá bem? Autoridades que são de Deus, mas nem toda autoridade é divina. Romanos 13, 2 diz que qualquer um que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E serão punidos, e eles trarão o julgamento sobre si mesmos. Então, o negócio é o seguinte: se rebelar contra a autoridade é se rebelar contra Deus. Ou é tipo, se alguém diz assim, eu ouço a Deus, mas eu não ouço os líderes da minha vida, essa pessoa não está ouvindo a Deus mesmo. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu estou fazendo algumas declarações bem difíceis, verdades que são bem difíceis de engolir, não é? Mas eu vou perguntar de novo e quero que considerem isso. Vocês querem paz, provisão e proteção? Ou querem inquietação, vulnerabilidade e falta? É isso que vocês têm que decidir. E é justamente por isso que a sabedoria pura e simples tenta nos dizer no dia a dia que você não pode ter sabedoria real fora de Deus. Não é bom para a sua vida. E é disso que a gente está falando hoje aqui, pessoal. Então, para ilustrar essa verdade, a nossa equipe criou um vídeo sensacional que se chama O Decreto do Rei. Bora assistir? Bom povo, estamos aqui para celebrar nossa vitória sobre o Império Saxão! Agora é o desejo do rei tirar um momento para honrar aqueles das províncias orientais que prestaram seu serviço na defesa do nosso reino. Por sua lealdade e fidelidade, todos aqueles que lutaram receberão 5 ovelhas para o seu rebanho. Mas, espera, o quê? Só eles? Por que não todo mundo? Isso não parece... Quem é esse que desafia o rei? Espere, podemos ouvir o que o garoto tem a dizer. Obrigado, Vossa Alteza. Oi, pessoal, meu nome é Tristão, eu sou meio novo por aqui, mas eu adoro fazer parte desse reino e vencer, certo? Isso, vencer. Meu rei, por que não dar algumas ovelhas para as províncias que não apareceram? Eles escolheram não aparecer. Mas e se eles precisarem de mais ovelhas do que nós? Vamos focar no assunto em questão. Eu só sinto que não estamos tratando todos de forma igual. Embora tenhamos vencido esta batalha, o Império Saxão está lá fora. E eu garanto que eles estão planejando sua retaliação. Para proteger este reino, chegou ao meu conhecimento que certas atividades destrutivas do reino oposto se infiltraram e estão ameaçando a própria fundação do nosso reino. Por causa disso, decreto que tais paixões sejam proibidas dentro destas muralhas. Uou, não, espera só um pouquinho, só um minutinho, dá uma licença, minha filha. O que, meu rei? Você não pode estar falando sério, você está pedindo para controlar essas paixões? Isso não é um pouco demais, não? Quer dizer, pessoal, se notarmos, todos os reinos estão fazendo isso. Pois é. Na verdade, eu tenho rolado pelo Insta Scrolls recentemente e eu notei que leis como estas não estão recebendo muitos likes. Então, pessoal, vamos deixar as pessoas terem suas paixões, dê a eles o que eles querem. Nosso rei não é tão volúvel. A lei estabelece que qualquer um que pratique tais paixões imorais deve ser banido deste reino.
Banido. Realmente, Lance. Você tá brincando comigo? Nosso rei é bom, ele não ia fazer um decreto assim. Onde é que tá escrito isso? Galera, isso pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes. Não, quer dizer, pessoal, o rei, ele não me baniria se eu não estivesse seguindo esses mandamentos. Quer dizer, não. Ele sabe que eu amo. Bem, você não sabe que o rei declara que se você o amasse, obedeceria a seus mandamentos? Ok, agora essa eu tenho certeza de que não tá escrita. Não, gente, quer dizer, povo. Meu senhor. Amigos, súditos leais, a hora é agora. Os saxões se reúnem para atacar. Preparem-se para a batalha. Hoje terminamos esta guerra. Não, espera aí um pouquinho, Sua Majestade. Você não pode estar falando sério, certo? Você está me pedindo, não, desculpe, nos pedindo para irmos para uma batalha? Não tema, jovem Tristão. Pois você estará bem protegido e equipado para o que deve enfrentar. E eu irei com você. É que eu não vou ser lá muito popular com os saxões se eles me virem num campo de batalha. Tenha coragem, filho. Não peço mais de você do que peço de qualquer outra pessoa. Mas só de você me expor assim, isso não é justo. Quer dizer, sabe o que eu acho? Eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma votação. Você quer que votemos? Ou, e se a gente se comprometesse? E se realmente nós adotássemos as suas crenças e tornássemos parte das nossas crenças? Quer dizer, todos estão sempre certos, ninguém nunca está errado, tá aí uma coisa que eu posso aceitar. Já chega! Eu coloquei essas leis em vigor para proteger este reino e meu povo. Removam-no. Espere, o quê? Não, espere. Rei, não, por favor, espere. Tempo, eu ouvi dizer que você é um bom rei, ok? E você não me baniria, porque você também é o meu rei. Eu não sou o seu rei, porque eu não sou sua autoridade. Você só serve a si mesmo. Este homem não faz parte deste reino. Não, por favor, espere, me escute, vocês não... Isso realmente não é democrático. Essas leis são ridículas e sabe o que eu acho? Que devemos fazer uma marcha. Você não se importa de verdade com a gente, você sabe disso. Não, você não pode me banir. Rei, você não pode me banir. Rei! Hoje terminamos esta guerra sem nenhuma baixa do nosso lado. Agora vão! Preparem a glória! Mas que soco no estômago, não é? Não? Não abre os olhos da gente? Mas é a cultura de hoje, se você pensar bem direitinho. Então, veja só. Hebreus 13:17 diz que obedeçam aos que governam vocês e sejam submissos, porque eles cuidam das suas almas com responsabilidade. Que façam isso com alegria e não tristeza, pois a tristeza não seria proveitosa para vocês. Agora, olha só uma coisa aqui, ó. Não diz que não seria proveitoso para o líder. Não é proveitoso para você. Prestem bem atenção nisso. Eu, uma vez, trabalhei para 2 ministérios enormes. Um tinha uma equipe de 250 e depois 450 funcionários pagos. O outro tinha 150, mais ou menos. E ambos eram ministérios internacionais. Eu cometi alguns erros muito sérios por lá, que abriram espaço para os outros me julgarem também. Então, vou ser bem transparente sobre os meus erros. E, de fato, eu não falo aqui com vocês como um líder, entendem? Eu estou falando com vocês como alguém que está e esteve sob autoridade e alguém que atraiu o julgamento sobre si mesmo. Então, eu tenho por intuito impedir as pessoas de fazerem a mesma coisa. Deixa eu dar só um exemplo. Quando eu era pastor de jovens, no final dos anos 80, eu trabalhei para uma das igrejas que mais crescia nos Estados Unidos. Era um ministério conhecido mundo afora. Pessoas viajavam de todo o mundo para toda semana fazerem fila para entrar nos nossos serviços no domingo de manhã. Então, quando o pastor me pediu para assumir o grupo de jovens, eu fiquei morrendo de medo.
porque era essa igreja super famosa, entendem? Eu não sabia nem como ensinar direito o grupo de jovem, então eu tomei uma decisão. Nas primeiras 2 semanas, eu procurei o melhor e mais conhecido grupo de jovens de toda a América. E esse grupo era na Louisiana. Aí eu voei para Baton Rouge, Louisiana, e eu me lembro que lá eles me mostraram o serviço de quarta-feira à noite. Eram mais de 1.000 jovens. E isso foi lá no final dos anos 80, quando um grupo assim tinha mais ou menos 50, 60 pessoas, e ao todo eram 1.000 pessoas ali dentro. O pastor de jovens estava falando sobre a cruz, sobre a santidade. E as crianças não ficavam dispersas conversando, não, elas ficavam para frente assim, ó, anotando feito doidas. E eu pensei, não, esse aqui é o lugar certo para mim. Nos próximos 2 dias, eu me encontrei com todos os 4 pastores de jovens, 4 pastores e um sênior, e ainda 3 assistentes. Meu Deus, eles tinham 2 assistentes para o grupo inteiro de jovens. Era muita gente. Bom, aí os 4 pastores disseram a mesma coisa. A razão pela qual o nosso grupo de jovens cresce todo mês, era assim que acontecia naquela época, é porque faziam festas. E eles olharam para mim e disseram, John, a gente não pode levar criança de escola pública para a igreja, elas não querem nem saber de igreja. A gente tem que fazer festa. Então, toda sexta-feira à noite, eles tinham mais de 100 festas rolando na cidade. Então, as crianças miravam, tipo, um coleguinha da escola delas que estava perdido e convidavam esse coleguinha para a festa na sexta-feira à noite. E adivinha, eu mesmo acabei indo numa dessas festas e fiquei impressionado. Imagina, você entra na casa e o som tá alto pra caramba. E eles têm salgadinhos e tem refrigerante, sabe como é? Todo mundo batendo aquele papinho, e aí depois de uma meia hora vem o líder e reúne todo mundo dizendo assim, ei, vamos conversar? E ele fala sobre coisas espirituais, fala do plano de salvação e pergunta, quem quer caminhar junto de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Aí eles levam esse povo para uma sala nos fundos, pegam os nomes, os telefones e depois convidam eles para o grupo de jovens da igreja daquele domingo. Ou seja, é um plano brilhante. Aí eu volto para Orlando, na Flórida, onde eu trabalhava, e eu rezo para o Senhor. Senhor, é isso então que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo me responde, sim, eu quero isso. E daí ele me deu um plano, gente. Começaram uma liderança escolar. Eram 250 crianças no meu grupo de jovens, um grupo bem grande naquela época, podem acreditar. Todo domingo de manhã, antes do serviço principal, eu fazia uma liderança escolar com essas 70 a 90 crianças. Depois de 6 meses de treinamento, Deus me diz, escolha 24 deles e traga para sua classe de liderança. Encontre-se separadamente com esses garotos, ensine a eles o ministério, ou seja, como ministrar. E aí eu fiz isso e comecei a apresentar a visão para um grupo de jovens em geral e para esses 24 líderes escolhidos. E aí eu vi meu pastor sênior, o pastor principal, no estacionamento. E aí eu vou e conto para ele e falo, olha só, a gente está fazendo isso. Ele diz, que bom, que legal. E aí eu fiquei me achando, sabe, pessoal? Aí o pastor assistente e eu começamos a trabalhar no currículo, configuramos as casas, treinamos os líderes, eu pregando para aquele grupo de jovens imenso, todo mundo animado, orando pelos amigos perdidos, mirando os amigos perdidos, isso há 3 semanas antes de começar em 12 casas diferentes, tá? E aí eu fui chamado, pessoal, para essa reunião de pastores que, olha, eu jamais vou esquecer essa reunião enquanto eu viver. 11 pastores sentados ao redor daquela mesa, e daí vem o pastor principal e diz assim, senhora e senhores, porque tinha uma pastora e 10 homens ali. Ele diz, o Espírito Santo colocou em meu coração a direção da nossa casa e disse que não é grupos caseiros que vamos ter. Então, eu quero que todos vocês cancelem tudo que vem fazendo até agora. E aí, eu fiquei lá sentado com a minha cara de tacho e, tipo, tá brincando. Isso não tá acontecendo. E aí eu pensei um minuto, peraí, pastor de casais, pastor de idosos, o pastor de solteiros, porque eu sou pastor de jovens, né? Os solteiros eram os mais antigos, todos tinham grupos de cuidado, mas o nosso não, o nosso era o grupo evangelístico. Eu contei para ele no estacionamento, ele estava todo animado, vai ver que ele quis dizer o grupo de cuidado e não o nosso. Eu levanto a mão então e pergunto, pastor, o senhor não quer dizer o grupo de jovens? O grupo de jovens, o senhor quer dizer não, né? A gente tá tudo certo com a gente, porque a gente faz festas. E ele disse, John, não, o Espírito Santo colocou no meu coração que não tem que ter grupo caseiro. E eu, peraí, pastor, eu voei para aquela igreja na Louisiana, eles são o maior grupo de jovens nos Estados Unidos, eles não conseguem levar criança da escola para a igreja, eles não querem ir, mas na Louisiana eles vão às festas, eles estão crescendo a olhos vistos. Eu disse, não conseguimos levar crianças das nossas escolas para as nossas igrejas,
Não dá porque as crianças não querem saber nem de uma coisa nem de outra, mas eu consigo com as festas. John, o Espírito Santo me disse que a direção da nossa igreja não é ter grupos caseiros. Pastor, mas eu não consigo levar essas crianças da escola para a igreja. Eu disse, nós vamos ganhar milhares de jovens para o Senhor lá em Orlando. E isso vai crescer e nós vamos ter essas festas por toda a cidade e centenas de festas. E ele diz, John, o Espírito Santo me disse que não é assim. E aí eu continuei mesmo assim, por 20 minutos, até eu não ter mais nada para dizer para ele. E ele ficou falando, John, o Espírito Santo me disse que a direção da nossa igreja não é ter grupos caseiros. E aí eu fiquei quieto pelo resto da reunião, eu não disse uma palavra. Quando a reunião terminou, eu saí correndo pela porta, aí veio um dos pastores executivos mais velhos, tentou me falar alguma coisa, eu falei, não, pera um pouquinho, não quero falar com ninguém. Deixa eu na minha aqui, só um pouquinho. E aí eu voltei pro meu carro e fiz essa viagem de 15 minutos até a minha casa, e aí eu fiquei no carro pensando assim, como assim o Espírito Santo disse pra ele que não era pra ter grupo caseiro? O Espírito Santo me disse que era pra ter grupo caseiro. E eu já tô nessa faz 8 meses. É toda a visão do grupo de jovens, poxa vida. A gente não consegue levar as crianças da escola pra igreja, tem essas festas, ele tá impedindo as crianças de serem salvas. E aí eu fiquei com essa energia ruim e fui o caminho todo assim. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa e os meus filhos me disseram, pai, você devia ter sido advogado. Mas enfim... Aí eu cheguei em casa, entrei pela porta da frente, aí minha esposa vem passando assim, né, a Lisa, e eu disse, você não vai acreditar no que ele fez. E ela me olhou com aquela cara de pânico e falou, o que foi, homem? O que aconteceu? E aí eu virei para ela e falei assim, o pastor, meu anjo, o pastor, 8 meses de trabalho no grupo de jovens, o foco é todo o ministério dos jovens, por 8 meses, as nossas festas. Ele veio e acabou com as festas todas, você acredita? E a minha esposa me olha e diz assim, John, eu acho que Deus deve estar tentando te ensinar alguma coisa, não é? E aí ela só foi embora pro quarto. E eu fiquei tão bravo com ela. Eu pensei, que esposa insubmissa. Ela é tão ruim quanto é o meu pastor. Então eu vou ir pra cozinha. Agora eu não quero nem ver a cara dessa mulher. Entende? E aí eu fui pra cozinha e lembro que tinha um banquinho perto da janela. Eu coloquei meu pé naquele banquinho e fiquei pensando, olhando pela janela e pensando assim, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. São 8 meses de trabalho jogados no lixo. E aí vem o Espírito Santo e fala comigo. Ele disse, John, você está construindo o meu ministério ou o seu? Eu disse, o seu. Tentando entender. E ele disse, olha, eu acho que não. E eu falei, Deus, a gente não consegue levar as crianças da escola para a igreja, elas não querem ir para a igreja, querem ir para as festas e todo o discurso de venda de novo. Isso é o quão estúpido você fica quando você fica rebelde. Você fica um estúpido. Eu estava um estúpido tentando vender para Deus o que ele já sabia. E ele ouviu todo o meu discurso de venda. E depois falou, filho, quando eu te trouxe para esse ministério, eu te fiz uma extensão das pernas e dos braços daquele pastor. Ele disse, quando estiver diante de mim no julgamento, porque, deixa eu falar uma coisa, Deus só coloca uma pessoa sobre um ministério. No livro dos Atos, Pedro fala, Paulo fala, todos os líderes falam, mas quando Tiago diz que vai julgar, aí todos dizem, vamos fazer isso, essa é a ideia, não é? Aí Deus me disse que quando eu estivesse diante dele no julgamento, pelo tempo que eu estive diante da igreja dele, eu não seria julgado por quantos jovens de Orlando eu levei até ele, não, viu? E sim pelo quão fiel eu fui ao cara que ele colocou para me comandar. E aí eu fiquei quieto e ele disse, olha, eu nunca vou esquecer disso enquanto eu viver, ele disse, filho, você pode ganhar todos os estudantes do ensino médio para o senhor em Orlando, e ainda assim estar diante de mim no julgamento final e perder todo o crédito por causa da sua desobediência ao pastor que estava lá. Eu estou tremendo agora. E ele disse, filho, se você continuar... Eu vi essa divisão, gente. Ele disse, se você continuar do jeito que está indo, você vai dividir o grupo da jovem igreja. Foi quando eu aprendi mais tarde de onde vinha a palavra divisão. O prefixo dei quer dizer 2 visões. Eu corri para o telefone, liguei para o pastor sênior. Em vez da esposa ou dos filhos, quem atendeu foi ele mesmo. E eu disse, pastor, aqui é o John Bevere. Deus lidou com meu coração, eu estou rebelde contra Deus, fui rebelde contra você. Eu sinto muito ter argumentado por 20 minutos sobre uma coisa que você não queria, então eu vou cancelar os grupos. Ele disse, que bom, John, que bom, amo você demais, que bom. Ele desligou e sabia que eu tinha passado por um tormento. Então, quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo vem e me diz, como você vai compartilhar isso com os 24 líderes no domingo? E aí eu tive uma visão. Eu me vi entrando naquele lugar, diante dos 24 líderes,
ia arrastando meus pés, minha voz bem monótona e pesada, e eu dizendo, pessoal, desculpem pelos 8 meses de trabalho jogados fora, mas o pastor cancelou as festas todas. E na minha visão, eu imaginava eles fazendo assim, você tá brincando comigo? Ah! Bem bravos assim. E sabe com quem estavam bravos? Com o pastor. E eu era a vítima. Entenderam? Uhum. É isso mesmo, Sara. E aí o senhor me disse, você vai fazer isso? Eu disse, não, senhor, não, Claro, senhor, claro. não. Então eu fui àquele grupo no domingo de manhã e eu tinha uma força na voz e um brilho nos olhos e eu disse, gente, ótimas notícias! E eles ficaram, o quê? Eu disse, o nosso pastor sênior nos poupou de dar a luz ao Ismael. Ele declarou que a direção da igreja não é para ter grupo caseiro. E eles, sim! E nunca tivemos problema. Nenhum problema com isso de jeito nenhum. Então, em toda a Bíblia, Deus diz que as pessoas que ele pode usar são aquelas que têm o coração quebrado e contrito. Então vamos falar sobre o quebrantamento? Sempre que pensamos que uma pessoa está quebrada, foi quando passou por um desastre, tipo, tô acidentado. Isso não é quebrado, isso é acidentado. Imagina um cavalo. Você pode ter um cavalo talentoso, o mais rápido, o mais forte, ele pula mais alto do que qualquer outro cavalo no estábulo, mas quando chega a hora da guerra, ele fica no estábulo e os cavalos menos talentosos, menos fortes é que vão para a batalha. E por quê? Porque eles estão quebrados e ele não está quebrado. O quebrantamento lida com quando o cavaleiro monta aquele cavalo no fogo das armas, sob canhões ou sob espadas, aquele cavalo faz exatamente o que sua natureza não faria. Ele cavalga direto ao fogo das armas e nem se move, exceto ao comando do seu cavaleiro, o seu mestre, completamente submisso à autoridade. E sabe o que é incrível? Você não tem que olhar para um soldado e dizer, soldado, você tem que lutar pelo seu país. Se não lutar pelo seu país, você perde sua fazenda, perde suas terras, perde o que seus pais passaram para você. Não tem que olhar para o cavalo e dizer, cavalo, se não for para a batalha, você perde seus estábulos, perde os seus campos que a sua mãe... Todo o feno se foi. Não tem que fazer isso. E por quê? Porque ele está quebrado. E essa experiência que eu passei lá em Orlando, se não tivesse acontecido comigo, vocês jamais teriam ouvido falar de nenhum livro meu. E jamais teriam ouvido eu discursar. Olha, deixa eu falar para vocês, pode ser até que eu tivesse cancelado os grupos caseiros de qualquer maneira. Porque eu não teria escolha. Eu teria feito com atitude. A minha atitude teria sido continuar a fermentar a coisa. Eu teria renunciado ou sido demitido porque os dons do chamado de Deus na minha vida são sem arrependimento, não é? Sim, eu teria o ministério, mas levantado um monte de pessoas ofendidas naquele lugar, entende? E seria um monte de pessoas com problemas com a autoridade. Isso é o que teria acontecido. E eu não posso dizer o quanto eu sou grato ao Espírito Santo, gente, por me segurar naquele dia, naquela cozinha. Porque hoje eu olho para a minha vida e às vezes só balanço a cabeça e digo, Deus, por que você é tão bom comigo? Porque eu estive sob o abrigo do Todo-Poderoso. Eu estive naquele lugar de proteção, provisão e paz. Então, gente, vamos revisar essa verdade. Se eles ouvirem e obedecerem a Deus, serão abençoados com prosperidade ao longo de suas vidas. Isso é provisão. Não é? Todos os seus anos serão agradáveis. Isso é paz. Mas se eles se recusarem a ouvi-lo, atravessarão o rio da morte. Isso é falta de proteção. Então, vocês veem o que eu disse aqui? Se você não quer provisão, se não quer proteção, se não quer paz, por favor, pare de assistir essa mensagem aqui. Veja, o propósito desse curso não é só revelar a importância da submissão à autoridade a Deus, mas também criar um amor e uma paixão por isso. Verdadeiros crentes têm um amor e uma paixão para obedecer o verdadeiro crente. Porque Deus coloca isso em você. Ele cria em nós o desejo de fazer a sua vontade para esse trabalho. E olha, eu tenho que primeiro mostrar a vocês como é importante submeter-se à autoridade direta de Deus. E uma vez estabelecida essa verdade, vamos falar sobre a sua autoridade delegada. Tá bem? Vai ser divertido, vai ser uma aventura. E eu estou muito feliz por estar com vocês nessa caminhada. Até a próxima, pessoal! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa
com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.